Oi, boa noite. Quero só confirmar, será que eu estou no lugar certo? Se alguém puder confirmar para mim se tá ok, se já está conseguindo visualizar, tá me ouvindo bem? Me dá um okzinho, por favor. Ah, legal. Eu sou a Érica, quem não me conhece, tá? Sou uma das intercessoras do Mães com Fé. A gente está no final do ano, então estou cansada, porque eu sou coordenadora da Todo Mundo Feliz. Final de ano, assim, em ambiente escolar é bem puxado, a gente tem que finalizar tudo, né? Parece que o ano termina e que, né, tudo vai acabar. Então, mas foi um prazer, né, aceitar o convite para participar desse mês que a gente está falando um pouquinho sobre gratidão. Porque mesmo, né, nas correrias, com os desafios, a gente tem sempre muito que agradecer ao Senhor. Inclusive, acho que a gente tem que aprender a ser mais grato, né, a Deus. E por isso acho que vai ser... Na verdade vai ser não, né? Foi uma palavra que Deus falou comigo. Inclusive hoje no grupo a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre alguns desafios, né? A Denise compartilhou alguns desafios e Deus falou bastante comigo, né? Que no meio das lutas, dos desafios, que a gente realmente possa ser grato, que a gente encontre força, né? A força é do Senhor. E que a gente, quando a gente é fraco, né, Denise? Aí é que o Senhor é forte. Então Deus falou bastante comigo agora, pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Não é sobre isso exatamente que eu vou falar, mas acho que tem tudo a ver. A gente pode usar aqui na devocional, né, no texto de hoje. O tema de hoje, né, que eu vou falar é o que eu já mais ou menos introduzi. É ser grato em meio aos desafios, né? Oi, Tati, Drica. Eu que agradeço o convite, tá, gente? Obrigada. A Denise também, obrigada, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Então, ser grato, né, em meio aos desafios, eu fiquei pensando um pouco, né, que a gratidão, né, em momentos assim de mudanças, né, que a gente está sempre passando por desafios que fazem parte até da nossa caminhada cristã. Deus usa, né, as provações para nos fortalecer, né? Me lembra bastante do texto em que Jesus foi tentado no deserto, né? Antes de começar o texto, daí ele fala: e o Espírito Santo levou, né, Jesus para ser tentado. É o Senhor mesmo que nos conduz para esses momentos para nos fortalecer, né, nos tornar aprovados no Senhor. Ou também quando a resposta demora, né? Às vezes a gente tem uma expectativa e fica frustrado porque aquilo não acontece, não vem no tempo que a gente tá, né? Que a gente tem expectativa. Então, nesses momentos, a gente também precisa ser grato, né? Ser grato é ter contentamento, estar contente em qualquer situação, né? E refletindo sobre isso, eu pensei naquele texto que fala, né? Um pouquinho sobre contentamento, né? Em 1 Timóteo, Filipenses 4, 12 e 13 fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele é um grande exemplo, né? No momento de grande dificuldade, tribulação, que ele poderia estar lá reclamando da vida, né? Ele vem e traz essa palavra para os filipenses, né? Lá para a igreja de Filipenses. E tudo posso naquele que me fortalece. Ele já esclarece em que ele está querendo dizer em tudo, né? Na fome, no momento de... quando ele está bem alimentado, com fome, tendo muito, passando necessidade, em todos os momentos ele aprendeu a estar contente, porque a alegria dele não estava mais nessas coisas, mas no Senhor, né, que traz o contentamento, traz aquela satisfação em meio a situações que a gente não quer, né, porque as coisas nem sempre, né, são como a gente quer, como a gente gostaria que fosse, né. E
pensando sobre isso, né, como eu falei no começo, eu lembrei do povo, né, o povo de Deus estava escravo no Egito, passou lá muitos anos no Egito escravo, orando, pedindo libertação, Senhor nos dê libertação, né? Aí chega Moisés, só que Moisés não é aquilo que eles esperavam, né? Então chega lá Moisés, e onde que eles vão parar assim que eles são libertos do Egito? No deserto, né? E passam lá por uma jornada longa, né? Mas principalmente por quê? Porque logo que eles saem, eles já estão reclamando e lembrando do que eles estão deixando, o que eles estão perdendo, e não agradecendo pela vitória, né, da liberdade, de não serem mais escravos do povo egípcio, né? Mas estão lá voltando, mas lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo, e aqui a gente vai morrer de fome nesse deserto. E com isso, eles acabam passando 40 anos, né, peregrinando no deserto. Na verdade, né, eles murmuraram, duvidaram, né? Por quê? Por causa das mudanças, das frustrações, porque não era aquilo que eles esperavam, né? Das provações, porque Deus também estava provando o povo naqueles momentos, né? Ao invés de agradecer pela resposta. Então, isso não trouxe bênção para eles, né? Na verdade, trouxe um longo tempo no deserto. Enquanto mais eles reclamavam, mais tempo eles permaneciam naquela situação, né? Outra situação que também me lembra, né, sobre a falta, né, de gratidão nos momentos de desafios, o povo judeu orava pelo Messias. Eles tinham uma promessa do Messias que viria. E eles oravam muito por isso, né, clamando, Deus, manda o Messias, manda o libertador, né, como se fosse, né, lembrando daquela situação, né, na época do povo escravo, eles queriam isso, uma libertação. Aí a ideia deles é que seria isso, uma libertação do domínio romano, uma libertação diferente. Aí vem Jesus com toda aquela pregação maravilhosa do amor, de Deus próximo, né? Do amor ao próximo, de Deus perto de nós, de buscar a Deus, de o reino de Deus estar próximo. E eles ficam frustrados porque não tinha nada a ver, eles não queriam isso, né? Eles tinham uma expectativa de vitória, de poder terreno, então eles queriam dominar, eles queriam ter poder. Aí de novo a frustração, em vez da gratidão, porque o Filho de Deus, o Messias, estava presente, aquele que foi prometido, eles perdem essa oportunidade, né? O povo acaba perdendo aquela oportunidade e a gente acaba recebendo, né? Como filhos adotivos, né? A gente acaba recebendo essa graça, essa bênção do Filho de Deus nos trazendo também para sermos filhos do Senhor, né? Então, na verdade, às vezes a gente faz planos, a gente tem expectativas, a gente entende que as coisas têm que ser de um jeito e elas acontecem diferente. Mas como Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente ser grato, porque Ele está presente, Deus está presente, Ele está usando toda a situação. Ele tem um propósito, não é uma coisa... algo perdido, né? Simplesmente estou vivendo. Não, ele tem planos, ele tem propósitos, ele está realizando, né? Ele está fazendo. E daí, aí em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, né? Fala, de fato, a piedade com contentamento, né? Com alegria, com gratidão, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Né? De novo, Timóteo falando agora... agora Paulo de novo falando agora para Timóteo, né? Que assim, o que a gente tem que a gente pode reclamar? A gente tem a revelação a verdade da palavra, a gente tem o Senhor presente, nós temos o Espírito Santo vivendo nas nossas vidas, nos orientando, nos dirigindo, nos protegendo, né? Nós temos a vida eterna que foi ganha através da morte e ressurreição do Senhor. Né? E às vezes a gente reclama por tão pouco, né? Eu, né, reclamo por tão pouco, as coisas não saíram como eu planejei, não era isso que eu queria. E a gente já está lá reclamando e murmurando. E Paulo trazendo de novo essa exortação, né, através agora da carta a Timóteo, a piedade com contentamento, né, com gratidão, é grande fonte de lucro. Isso vai trazer um benefício para as nossas vidas e não ter muito, estar onde a gente quer, ter, sei lá, aqueles sonhos que a gente tanto almejou realizados, né? Desde criança, assim, adolescente, sempre sonhei, por algumas questões, né, da minha família, a família dos meus pais, eu sempre sonhei em ter filho junto com os meus irmãos, né?
Foi tanto que daí a gente combinou de ter filhos juntos. Tão forte que era isso, minha irmã, minha cunhada, a gente combinou, a gente falou, vamos ter junto filho. Então eu já era casada há mais tempo, esperei um pouco e daí a gente resolveu ter junto. E daí a minha irmã ficou grávida, depois a minha cunhada ficou grávida. Foi uma grande alegria, sinceramente, porque meus sobrinhos são um grande presente de Deus, né, para nossa família, a minha família, para minha vida. Mas não foi nada daquilo que eu tinha planejado. Sinceramente, trouxe uma frustração, né, para mim nesse aspecto de, poxa vida, por que eu não estou usufruindo algo que eu sonhei a minha vida toda, né, que eu sempre quis, né? Então aí demorou um tempo e agora, como eu já falei, né, agora há 3 anos, né, eu sou mãe do Daniel, que fez aniversário agora em dia 28 de... Ai, meu nariz, gente, desculpa, tá coçando. Dia 28 de outubro. E Deus quis desta forma, né? Deus, ele trouxe no momento dele. E eu sou grata a Deus por isso, porque eu falo às vezes pro Marcelo, né, o meu marido, se não fosse... nesse momento, a gente não teria o Daniel, né? Poderia ser uma outra pessoa, uma outra criança, mas o Daniel, ele é essa criança que nasceu nesse momento, né? E ele é uma grande bênção para a nossa vida, né? Um sinal mesmo de Deus, de que no tempo de Deus ele faz as coisas, né? Depois, agora em dezembro, agora semana passada, nós completamos 19 anos de casados, eu e o Marcelo, e a gente tem um filho de 3 anos, né? Que veio mudar um pouco toda a nossa rotina, os nossos planos, as nossas expectativas para essa fase, né, de tempo, né, de casado. Mas ele veio no tempo que o Senhor tinha, né, planejado, e não a gente, né? Eu também nunca quis, né? Eu falava não, de jeito nenhum, mesmo com a demora, né? Meus sobrinhos já têm 9 anos. Com a demora eu falei, não vou fazer tratamento, isso tá longe, né? Daquilo que eu planejo para minha vida. Mas aí, quando eu fui buscar mesmo do Senhor, comecei a conversar com o pastor, com amigos, pessoas buscando orientação, com a minha médica, né? Que também, né? A gente tem que ouvir as pessoas, né? Os conselhos. E daí todo mundo falava a mesma coisa. Érica, por que você não tenta um tratamento? Marcelo, por que vocês não tentam um tratamento? E daí a gente entendeu que essa era a direção de Deus para aquele momento das nossas vidas, né? Não foi um momento muito fácil, porque fazer tratamento é muito cansativo. Então, de novo, né, fugiu daquilo que a gente tinha planejado e desejado para isso nas nossas vidas. Mas foi um momento em que a gente via Deus agindo, né? Usando pessoas que nem eram cristãs para trazer uma palavra, né? Para falar para a gente, para compartilhar palavras de Deus mesmo, sobre perseverança, sobre insistir naquilo que a gente gostaria, né, que a gente queria. E assim, né, os momentos que eram de frustração mesmo, de muita tristeza, de chateação, porque a gente quando você vai procurar, né, você começa a achar um monte de motivo, né? Um monte de motivo para não poder ter filho, o Marcelo não posso, eu não posso, o Marcelo não pode. E daí o médico vinha e trazia sempre uma palavra de incentivo e a gente saía leve de lá, né? Vendo mesmo Deus usando a vida dele como um anjo nas nossas vidas, né? Então, esses momentos de desafios, de frustrações, são os momentos que a gente tem que ser grato, porque Deus, ele usa, ele fortalece a nossa vida, a nossa fé, ele nos molda, ele nos transforma, né? Ele quer realmente essas situações como com Jó, né? Que passou por toda aquela tribulação, né? A gente vê o começo da história, o diabo se levantou lá para ir lutar contra, né, a vida dele mesmo. Ele queria detonar com Jó, fazer com que ele perdesse a fé. Ele achava que Jó ele só tinha fé em Deus por conta de ele ter os benefícios, as bênçãos de Deus. E daí, de repente, acontece tudo aquilo com Jó. E o que no fim da história, que é uma das histórias assim que mais realmente me tocam por isso, né? Ele vira e fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora de contigo andar, né? Então, as provações, né, a gente tem para isso mesmo, para esses momentos, aliás, para esse amadurecimento no Senhor, mas que não é fácil, não é, né? E muito mais difícil ser grato nesses momentos, mas é nesses momentos que a gente tem que ser grato, como falou Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ser grato quando tá tudo bem é muito mais fácil, né, do que quando não tá. Mas a gente também tem que ser grato, né, porque em 1 Tessalonicenses
5:18, né? De novo lá Paulo, né? Paulo realmente é um exemplo, né, sobre esse assunto, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, né? Não é em momentos só de alegria, mas nos momentos de tribulações mesmo, de desafios, né? É isso mesmo, Cleone. Nós crescemos no conhecimento de Deus em meio às tribulações, né? A gente conhece Deus, né? A gente acaba tendo que buscar Ele, a gente vai ou racha, né? Ou a gente busca ou a gente desiste, né? Como a gente não pode desistir, porque a gente não tem outra coisa que não seja o Senhor, Ele é tudo que a gente tem mesmo, né? Ele é que a gente tem de verdade. Então, né? Então a gente não desiste. E daí Ele vai fortalecendo, nos revelando da sua graça, do seu amor, da sua presença, né? Da intimidade com Ele, né? Embora a gente tenha mesmo os desafios para não ter intimidade, né? Às vezes os desafios são para nos afastar de Deus, daí a gente volta e busca porque a gente quer o Senhor, né? Daí eu queria, para concluir, lembrando esses dias lendo Lucas, né? Comecei a ler Lucas hoje, bem hoje, né? Vem um pouquinho sobre a anunciação, né, da gravidez de Maria, o anjo quando aparece para Maria. E eu tenho falado bastante sobre isso, né? Dou aula na escola dominical para criança. Então a gente está falando sobre o Natal, gravando um videozinho sobre a história do Natal, ensaiando música sobre Natal. Então Natal a gente fala, só que isso tem que ser realmente todo dia nas nossas vidas, né? Que a gente possa ter, diferente do que foi com o povo quando recebeu lá o chamado e foi para o deserto, ou que recebeu Jesus e não entendeu que ele era o Salvador, né? Maria teve uma postura tão diferente, né? Então quero ler um texto um pouco longo, mas que é maravilhoso ver como a Maria reagiu quando um anjo apareceu para uma mulher que estava prometida para um outro, meu Deus do céu, não é para outro não. Estava prometida para um homem, ela ia se casar. Imagina uma menina nova que vai se casar. Como assim tô grávida? Nos tempos, há mais de 2000 anos atrás, não é hoje, né, que isso acontece, que a gente tem ainda pessoas que passam por isso, mas que tem muito mais aceitação. Não foi isso que aconteceu com Maria, né? Ela estava num tempo em que isso era um tabu, era praticamente um motivo para ela ser apedrejada, né? E Deus protege ela de uma maneira, fala com José também, mas eu queria focar em como ela recebeu uma mudança, um desafio tão grande, né, de se ver grávida, né, assim, sem ela esperar por aquilo, sem ela desejar aquilo, não tinha nada a ver com os planos dela, provavelmente, que como eu falei, ela estava para se casar. Eu acho que ninguém teria o plano, né, de uma hora para outra estar grávida, sem nem ter relacionamento com nenhum homem. Mas ela traz um exemplo maravilhoso de como ser grata nos momentos de desafios e mudanças e de frustrações, né? No caso dela, ela não se frustrou, né? Ela encarou isso com alegria, né? Então eu vou ler, tá? Então em Lucas 1, de 26 a 38, fala assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, então ela já estava praticamente prometida, né? Quase já casada com José. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Como assim, agraciada? O que esse anjo está falando, né? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima,
concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ele já foi embora, porque eu não tenho mais nada para falar. Ela já entendeu aquilo, né? Um pouquinho antes, né, quando o anjo anuncia isso para Zacarias, que vai ser o pai de João, ele fala: como assim, né, anjo? Minha esposa é idosa, eu também, não tem como isso acontecer. Tanto que ele fica mudo, né? Ele perde a voz por um tempo. E daí, quando nasce João e tentam colocar lá o nome de Zacarias, daí ele escreve, né? É João. E nesse momento volta, né, a voz dele. Ele duvidou, ele não creu. Mas Maria não. Maria, ela tirou a dúvida dela. Como assim, né? Não tenho como estar grávida, não fiz nada para estar grávida. Mas daí, quando ela entende o plano de Deus, em poucas palavras do anjo, ela fala: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, aquela fé, aquele desprendimento, né, de ser grato, mesmo que não fosse aquilo que ela estava esperando, né, que a gente possa ser assim como Maria, né. Agora a gente está próximo, né, de comemorar o Natal, acho que é um tempo mesmo da gente lembrar, né, daquilo que o Senhor fez, vindo, né, se desprendendo, sendo tão humilde ao ponto de se entregar por nós, né, como Deus, né, vindo até nós, e Maria também nessa humildade dela de receber, de ser grata, de ser disposta, disponível, né, que a gente também seja, que a gente seja disponível e que a gente seja grato por aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Quando a gente entrega, né, as nossas vidas ao Senhor, a gente tem que confiar que Ele que vai conduzir e ser grato, né? Mesmo diante dos desafios, das mudanças, das frustrações, que a gente possa confiar mais em Deus, menos na gente. Amém? Eu queria orar agora sobre isso, né? Pelas nossas vidas, que o Senhor venha nos capacitar, né? Nesse grande desafio de sermos gratas. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque a sua palavra ela é maravilhosa, Senhor. E nós te amamos, Senhor, e queremos vivê-la, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor, a sermos disponíveis, Senhor, dispostas, Senhor, a te amarmos e sermos gratas, Senhor, mesmo, Senhor, no meio das dificuldades, Senhor. O Senhor é muito bom, ajudando, Senhor, a te servir como nós precisamos servir, Senhor. E que possamos ter a disposição para isso, Senhor, a alegria, Senhor, que só o Senhor pode dar, Senhor, que é fruto, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe cada uma das irmãs, Senhor, das minhas queridas que estão aqui ouvindo, Senhor. Que o Senhor venha agir nas nossas vidas, não deixar, Senhor, o inimigo roubar, Senhor, a boa semente, Senhor, que o Senhor lança nas nossas vidas, Senhor. Como diz na parábola do semeador, que vem, Senhor, os pássaros e comem a semente, Senhor, e roubam, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Não, Deus, que o Senhor, nossos corações sejam uma boa terra, que a gente possa, Senhor, receber a sua palavra e que ela possa produzir frutos, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Porque nós queremos, Senhor, realmente mostrar, Senhor, o seu amor, a sua graça, Senhor, e que o seu reino, Senhor, possa, Senhor, crescer, Senhor, que nós possamos diminuir, Deus, mas o Senhor possa crescer. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela sua presença e pelo seu agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, gente. E essa palavra que a gente tinha para compartilhar. Um beijo. Tchau.